aqui dentro dele, né? Ontem, parte da mensagem eu consegui ir mais como se fosse a gente estudando ali a vida de Abraão, né? Mas gostaria de tentar prosseguir assim também, sem pregar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 5, quando Paulo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ontem a gente viu que em todos os momentos, em todas as fases da vida de Abraão, tudo Deus chegava e falava: eu vou fazer, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, como foi depois ali quando ele resgatou o sobrinho Ló. Quando Melquisedeque apresenta ele, Melquisedeque fala: abençoado seja Abraão, Deus Altíssimo que te deu a vitória. E isso aqui a gente tem que ter no nosso coração. Sem ele, nada a gente pode fazer. A gente precisa de Deus integralmente a cada passo do caminho. Mas eu não vou voltar lá na vida de Abraão para a gente poder conseguir caminhar aqui. E é maravilhoso isso. Ontem eu parei lendo a mensagem Abraão e sua semente depois dele. Eu parei no parágrafo 176, eu vou começar no 177 hoje. Dentro daquele assunto. Não vou ficar voltando, né? Se você perdeu ontem, assista depois, você vai entender. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados. O profeta, onde eu parei ontem, no 176, ele estava falando do arrebatamento. Então, não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens. Lembre-se, com Abraão foi assim que aconteceu. Deus visitou Abraão e fez com que o velho e a velha, Abraão e Sara, se tornassem jovens de novo. O profeta está dizendo que conosco não vai ser apenas isso. Não vai apenas nos tornar homens e mulheres jovens. Não, vai haver uma transformação. Justamente o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Mortal revestido de imortalidade, corruptível, porque essa carne é corruptível, não apenas pelo pecado, mas se você botar no fogo queima, se você pegar uma lâmina corta, se você cair o osso quebra. Isso é corruptível, né? E o que Deus está a fazer para nós, conosco, é nos transformar. Aí ele continua: porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de uma maneira que pudessem receber o filho prometido. Nós estamos esperando o arrebatamento, amém? Cremos nisso, vivemos para isso e queremos estar ali. Mas para estar no arrebatamento precisamos estar preparados. Para ser transformados naquela hora, não vai ser igual mágica. Vamos balançar a varinha e agora eu estou pronto para o arrebatamento. Não, nós estamos sendo preparados neste momento para o arrebatamento. A partir do momento que hoje, na sua casa, você decidiu, ou talvez do seu emprego, eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou tirar um tempo na minha casa e você parar para assistir o culto, a partir desse momento, desse desejo, Deus já está te preparando para ser arrebatado. Toda vez que você para e diz assim: eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso ler a mensagem, eu preciso orar, eu preciso jejuar, algo dentro de você está clamando por uma preparação. Porque a sua alma sabe que ela tem que estar pronta para aquela hora do arrebatamento. O arrebatamento é amanhã de manhã, eu vou me preparar agora à noite. Não é assim. Deus é um Deus de ordem. Ele tem nos dado estes anos para nos prepararmos para esta hora. Amém? O profeta continua dizendo assim: pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido, depois de ser justificado, santificado e cheio com o Espírito Santo. Chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele. Não perca isso. Então o profeta está dizendo que Abraão passou por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e além disso, ele foi chamado por eleição, quando ele foi tirado da terra dele.
e manifestou o Deus da glória no meio dele. Abraão chegou ao ponto que Deus pôde descer na casa dele e ter companheirismo com ele e não prometer, mas confirmar a promessa, porque no capítulo 17 ele diz: Sara no ano que vem vai ter um filho. Vocês se lembram disso ontem? Sara ano que vem vai ter um filho. Quando ele vem em Gênesis capítulo 18, ele diz: você e Sara terão um filho. Ele confirma a promessa. O Senhor Jesus Cristo deixou em sua palavra uma promessa de arrebatamento para nós. Ele envia o nosso Elias para confirmar a promessa e nos dar as evidências de que o arrebatamento é real. Deus leva o irmão Brana lá, vê os irmãos na sexta dimensão, ele traz a evidência de que é real para onde estamos indo. Então veja, Jesus Cristo fez tudo em ordem. Abraão teve sua justificação, santificação, foi cheio com o Espírito Santo para poder receber Deus na casa dele. Você vai notar que o nome de Abraão foi mudado antes de Deus vir à casa dele. Abraão foi circuncidado antes de Deus vir à casa dele. Como que é o arrebatamento? Sua vida tem que estar pronta para o arrebatamento. Não adianta a gente deixar isso para amanhã, para depois. Nós precisamos ter a nossa vida ajustada agora, hoje, nesse momento. Nossa redenção se aproxima. E então seu corpo foi transformado para receber o Filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados. E agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja. Você crê nisso? Que Deus está se movendo em nosso meio? Fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes de ele partir, como promessa. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isso, ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja, desde muitos anos, quando você recebeu a mensagem, quando ela cruzou o seu caminho, não vou nem falar lá do irmão Brana, vou falar do seu dia, o dia em que a palavra cruzou seu caminho, amém? Estamos falando para hoje. Nós falamos do irmão Brana, nos regozijamos com tudo que Deus deu a ele, com os testemunhos, com a manifestação, mas é hora de vermos a palavra manifestando em nossa vida. É hora de vermos Deus agir em nosso meio e dar testemunho daquilo que ele está fazendo em nosso meio. Amém? Não estamos deixando o profeta de lado, de maneira alguma. Nós amamos aquele que Deus nos enviou, aprendemos com tudo que Deus deu a ele. Mas o profeta disse: coloque seus olhos em Jesus Cristo. Ele se dizia preocupado: as pessoas vêm aqui ver quem? Ver o William Brana ou ver a Jesus? Você não pode ficar com os olhos: o irmão Brana, o irmão Brana, o irmão Brana. Não, agora o Deus do irmão Brana está operando na minha vida. O Deus do irmão Brana está me preparando para o arrebatamento. O Deus do irmão Brana está aqui comigo respondendo a minha oração. Amém? Você tem que ter essa qualidade de fé. A próxima coisa que acontece com a igreja é o arrebatamento. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para nos encontrarmos com ele. Não podemos nos encontrar com ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com ele. É o Filho por vir, o Filho prometido. Amém. Nós temos procurado por ele agora, por centenas de anos. Ele virá algum dia, mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Estou lendo uma mensagem que o profeta pregou em 61. E o profeta está dizendo que o próximo passo para a igreja é ser transformada. Já se passou muitos anos, irmão Brana já foi para casa, a mensagem está na nossa mão. O que é que nós estamos esperando hoje? Num mundo assustado, com medo, confuso, que não sabe o que fazer. Nós sabemos que isso é para nos advertir que nós estamos indo embora. Então o próximo passo para nós é o quê? O sinal da casa de Abraão já foi manifestado.
Houve um homem na terra que virou as costas para a audiência e podia discernir. Esse homem é Lourenço e ele mora em Extrema e a rua dele é tal e o número dele é tal, o problema dele é tal, ele está curado, pode ir embora para casa. Era assim que era nos dias do irmão Brana, não é, irmão Ivonei? Só que isso já é um sinal na história. Isso já aconteceu, a manifestação de Deus sobre a terra. O pilar de fogo estava sobre a cabeça do profeta, a nuvem veio manifestar o retorno do Senhor Jesus Cristo. O que estamos vivendo hoje? Dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Por isso o profeta está frisando tanto. Qual é a próxima coisa para a igreja? É ser transformada. Então nós vemos, irmãos, nessa noite, que nós devemos estar prontos. Pode ser amanhã, pode ser no mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser essa noite. E devemos estar preparados quando? Todo o tempo. Que Deus nos ajude a estarmos preparados todo o tempo para ir embora com Ele. Porque o profeta está dizendo, a única coisa que está faltando é a igreja ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora, o quê? A transformação de corpos para o arrebatamento. Amém? Por isso que eu quis passar lá na vida de Abraão, pegar um pouquinho ali onde o pastor João falou quarta-feira da transformação de corpos. Olha que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança. Eu falando é uma coisa, mas o seu profeta falando é diferente. Pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá dois no moinho moendo, será tomado um, deixado o outro, dois no campo, um será tomado, o outro deixado, dois na cama. Mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite em um lado, será dia no outro. Um será levado, o outro deixado. O arrebatamento será universal. E de novo o profeta diz: e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Antes do corpo ser transformado, sua alma já tem que estar redimida. E como isso acontece? A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se batizou, veio caminhando, veio aprendendo da palavra, e a palavra veio te corrigindo, veio te exortando, veio te ensinando, você veio colocando cada tijolinho nessa casa. Porque a Escritura diz que vós sois templo do Senhor. Jesus Cristo tem um lugar para habitar, e é dentro de você, hoje. Você olha para você olha no espelho e fala: que homem cheio de falhas, que mulher cheia de falhas. Mas você tem que crer que Jesus já fez uma transformação lá na sua alma. E a sua alma crê em toda a palavra. E a sua alma sabe de onde veio e para onde está indo agora. As lutas dessa vida, vou voltar a falar, Abraão também teve lutas. A gente vai entrar aqui numa mensagem daqui a pouco onde o profeta fala: Deus só se apresentou a Abraão depois que ele venceu. Melquisedeque foi lá dar pão e vinho depois do quê? Da vitória. O pão e vinho lá na eternidade é depois da vitória aqui. E você está alcançando uma vitória a cada dia. Você não é mais a mesma pessoa. Você tem que crer que Deus já tem te mudado. Você tem lutas ainda, mas você não é mais a mesma pessoa. Isso prova que você está vencendo a si mesmo. Esse aqui é o meu maior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Então estamos em uma batalha. E quando vencermos a batalha, o que nos resta? Ir embora para casa. Receber pão e vinho do próprio Jesus Cristo. Nossos corpos serão transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando o ano que vem. Não é essa palavra que está aqui. É agora. Agora. A verdadeira igreja. Você vê a diferença? Deixa eu ler aqui, deixa eu parar aqui nesse A Verdadeira Igreja, deixa eu ler uma coisinha aqui. Eu creio que isso aqui vai cair bem aqui agora. Parágrafo 81 e 82 da mensagem Abraão Restaurado.
Olha o que o profeta diz. Deixa eu ver aqui onde é que foi que eu parei aqui, né? A verdadeira igreja, parágrafo 181. Abraão restaurado, 81 e 82. Agora, nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora. Ele era eleito, uma igreja escolhida. E recordem, o homem que estava em carne humana, o homem comeu a carne do novilho, ele bebeu do leite da vaca, ele bebeu o seu pão e comeu o pão com manteiga, bebendo do leite da vaca. Abraão o chamou de Deus. Veja, os tradutores criticam isso. Descubra se isso não é correto. Eloi, Deus. Agora, eu quero que você observe, isso estava representando algo que positivamente queremos que você veja. Agora observe, então descobrimos que quando os dois homens desceram, os pregadores desceram para pregar, 2 anjos desceram para pregar em Sodoma. Eles nunca fizeram isto, esta coisa, este sinal, que eles desceram ali embaixo e mostraram o seu sinal, que eles tinham vindo para tirá-los para fora, quando os 2 anjos descem a Sodoma para tirar Ló. Mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. Se você recordar, ontem eu disse assim, o maior sinal para nós não é o que está acontecendo lá fora, o maior sinal para nós não são as curas, o maior sinal para nós é como Deus tem aberto o livro para nós. Você se lembra disso ontem? Profeta, eu fui ler aqui Abraão restaurado ontem de noite, e hoje de manhã eu fui ler de novo e me deparei com esse parágrafo, o profeta dizendo que os 2 anjos desceram lá para Sodoma para tirar Ló de lá, e eles manifestaram sinais lá. Só que o profeta diz, mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. Abraão obteve o quê? A promessa, as costas viradas, o discernimento de coração. O que você obteve? O que Abraão obteve. Se você obteve o mesmo sinal da casa de Abraão, você tem que receber a mesma recompensa de Abraão. Abraão recebeu o filho. Abraão teve o corpo transformado e recebeu o filho da promessa. Você tem seu corpo transformado e recebe o filho da promessa. Vida eterna, o arrebatamento. Amém? É isso que estamos esperando. A igreja eleita obteve outro sinal. E agora observe o que a igreja ali obteve. Aquele que ficou, eu não vou terminar o parágrafo, mas aí ele vai entrar quando Deus virou as costas e discerniu o pensamento do coração de Sara. Então o sinal para nós aqui hoje é diferente do sinal lá para o mundo. O sinal para o mundo, irmão Inácio, é juízo. É isso que o mundo de pecado está colhendo, juízo. É sinal para eles, julgamento. O profeta disse que não ia parar mais. Qual que é o sinal para você? O sinal para você é que você sabe que seu coração está ardendo, anelando o arrebatamento. Desejando o arrebatamento, querendo sair dessa terra, porque aqui não está bom para nós. Nós comemos, bebemos, dormimos, mas aqui não está bom. Você tem dor, você tem problema, você tem isso, tem aquilo no emprego, na escola, na vizinhança, na família. Você está cercado de problema por todo lado. Sai na rua, as mulheres estão nuas. Sai na rua, você vê crianças pequenininhas falando palavras que nenhum adulto deveria falar escondido. Então esse mundo está em corrupção, não está bom. O que está restando para a igreja eleita? A transformação, a saída. Então veja, a manifestação, o sinal para nós, irmãos, é como Deus tem aberto sua palavra. Não tenho dúvida disso. É o maior sinal para nós, a maneira como Deus dá a palavra para nós a cada culto. Veja, o profeta continua aqui, a verdadeira igreja. Cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com sua semente depois dele. Deixando apenas uma coisa fora. Uma única coisa Abraão não teve, o arrebatamento. Mas isso aqui é para nós. Amém? E quando virdes essas coisas se cumprirem, Jesus disse, levantai vossas cabeças, olhai para cima, vossa redenção está próxima. Quando Jesus se referiu a isso, ele disse, como foi lá nos dias de Sodoma, quando você vê, aí o profeta fala de Billy Graham, descendo a Sodoma, quando você vê os sinais começando a aparecer diante da igreja eleita,
e o restante deles lá fora lutando contra isto, observe, o tempo do arrebatamento está próximo. Essa mensagem, irmão Rafael, tem que ser criticada. Esse grupo de irmãos tem que ser criticado. Você tem que ser criticado individualmente e quando se refere à igreja onde você congrega, coletivamente. Seu pastor tem que ser criticado, porque senão não confere com a palavra. Porque ele está falando. O restante deles lutando contra isto. Observe, o tempo do arrebatamento está próximo. Nunca houve tanta confusão no meio do povo que se diz crer na mensagem do profeta William Branham. Se você for parar para olhar na internet o que é falado sobre essa mensagem, é melhor você não ver. Porque são coisas absurdas, palavras descaridosas, com boas pessoas, com pastores, com grupos. Por quê? O irmão Branham jamais faria isso. Ele discordava de irmãos pregadores. Mas eu não me lembro exatamente qual foi o caso, mas era o irmão Liveio. Ele teve um problema e o profeta diz assim numa mensagem, eu li recente, eu não estou de acordo com o irmão Lee em algumas coisas, mas nesse problema que ele teve, eu o defenderia com toda a minha vida. O irmão Branham estaria extremamente envergonhado do que os homens estão fazendo hoje. É por isso que nós devemos nos preocupar não com o que as pessoas falam ou dizem. Nós devemos nos preocupar em estar preparados para o arrebatamento. Você não deve perder seu tempo e encostar ali, eu, o irmão Arlindo, o irmão Rafael, e conversar. Nossa, você viu que o irmão fulano de tal falou de nós? Não. Vamos orar por eles para que Deus tenha misericórdia e vamos nos preparar para o arrebatamento. Porque a qualidade de mensagem que a gente tem é para ir embora daqui. A gente não tem que ficar preocupado se o grupo de lá é melhor, se o grupo daqui é pior, se ali fez isso ou ali fez aquilo. Eu tenho que me preocupar se a minha vida está pronta, se amanhã de manhã for o arrebatamento. Ou hoje de noite, porque ele falou, de um lado vai ser dia, do outro vai ser noite. E se for essa noite para nós, estamos nós preparados? Você está preparado, irmão, aí em casa? Devemos estar preparados. Porque só resta a transformação. Eu estou muito feliz de estar caindo assim como uma luva, a história de Abraão dentro desse assunto. Que coisa maravilhosa. Veja, a figueira está soltando seus brotos. Essa geração não passará até que isso seja tudo cumprido. E ela está bem nesta geração. Desde que os judeus tenham estado retornando à sua terra, nós estamos no tempo do fim. Ou, do jeito que está escrito, nós estamos no fim do tempo. Venha com a gente. Aí o profeta vai falar de uma campanha que ele ia. Olha, venha com a gente para Miami. Quando um homem lá na Groenlândia, que estava com sua mão para ativar as bombas atômicas, que destruiriam metade da terra, desarticulou aquilo, abalado, e se tornou um cristão. Estará falando ali. Quando eles viram um míssil na tela e pensaram que era a Rússia começando, nós estamos preparados também, os americanos. Outras nações também estão. O profeta vai falar de Fidel Castro. Castro, forte, usado para treinar soldados, usado apenas como uma marionete para que a Rússia pudesse chegar ali perto bastante para lançar seus mísseis atômicos e coisas. Aqui está, bem debaixo do nosso nariz. Isso aqui é um pouquinho de história. Cuba foi usada pela Rússia para ter ali um lugar para lançar mísseis. E os dons de Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo, fazendo a mesma coisa que Jesus Cristo fez, tem varrido o mundo agora. O profeta fala de um sinal natural. Se ele tivesse aqui hoje, ele daria o coronavírus como um sinal natural, mas ele não ia ficar preso nisso não. Ele ia voltar aqui para a Bíblia e para a mensagem. Você vê que ele fala lá da Rússia, fala dos mísseis, mas logo ele volta para a manifestação de Deus no meio do seu povo, fazendo a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Tem varrido o mundo agora. Vê? Ela está pronta. Agora, a próxima coisa é a mudança e sermos levados nos ares para encontrá-lo. O profeta de novo bate firme nisso. De novo. A transformação para aqueles que buscam pelo Filho prometido. Você está buscando por ele nesta tarde? Esperando?
Você pode dizer amém para isso? Você está buscando por Jesus Cristo? Oh, eu estarei observando e esperando para ver aquele espetáculo. Ele está vindo outra vez. Os dias dos gentios estão contados, com horrores guardados, porque esta terra irá explodir em pedaços. Pode acontecer antes do próximo amanhecer. Parece uma mensagem para assustar você, né? Mas não, você está seguro. Você sabe que você está seguro. Quando você ouve essas coisas, você sabe, antes que uma bomba caia, eu vou embora para minha casa. Há apenas uma coisa. É o Deus Todo-Poderoso que pode nos guardar de sermos explodidos em pedaços a qualquer momento a partir de agora. Isso aqui é maravilhoso demais. Parágrafo 187. Há apenas uma coisa, é o Deus Todo-Poderoso que pode nos guardar de sermos explodidos em pedaços a qualquer momento a partir de agora. A Rússia está tão à frente de nós na ciência, e como o comentarista da notícia disse na outra noite, não é a Rússia fazendo isso, nem os nossos cientistas, são os alemães que fizeram isso. Lá na guerra, nós pegamos um pouco, eles pegaram um pouco. O Mombrano está dizendo que na Segunda Guerra, a Rússia pegou um pouco daquilo que a Alemanha fez, os Estados Unidos também. E ali está. Eles têm um homem que levanta em um pequeno dispositivo Sputnik, de uma coisa ali em cima na Terra. Eles podem ter centenas daqueles. E se eles simplesmente vierem sobre os Estados Unidos e disserem, rendam-se ou virarão cinzas. O que aconteceria? Os russos entrariam em nossas casas. Vocês sabem o que aconteceria. Se eles não fizerem o que acontece, cinzas então. Quando isso pode acontecer? A qualquer hora a partir de agora. Traga a mensagem para esse minuto que a gente está vivendo. Então, da maneira que o profeta está descrevendo isso, pode acontecer a qualquer momento a partir de agora. 7:45 dessa noite. Nós vamos esperar o quê? Nós vamos nos encher agora do Espírito Santo. O sinal. Veja, ele continua dizendo, aqui, mas lembrem-se, antes que isso aconteça, aqui é onde vocês discordam, mas antes que isso aconteça, Jesus vem para a igreja. Antes que uma faísca de fogo caísse em Sodoma, Ló tinha que sair. Antes mesmo que um pingo de chuva caísse, Noé tinha que estar na arca. E como foi nos dias de Abraão, ou melhor, eu digo, nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Antes que qualquer coisa aconteça, a igreja vai para o arrebatamento. Amém. Eles estão em Cristo, já julgados. Você não vai ser julgado aqui. Você já foi julgado você não vai ser julgado lá, melhor dizendo. Você já está sendo julgado aqui pela palavra. A palavra te corta, te preme, te tosquia, te corta, te bate, até que toda impureza saia, para que Jesus Cristo possa entrar nessa casa e habitar nessa casa. Amém? Lá com Abraão, ele visitou Abraão, conversou com Abraão frente a frente. Conosco aqui, ele visita a nossa alma e faz dela a morada dele. É esse o ponto que nós precisamos chegar, irmãos. Ao ponto de que Cristo more aqui dentro, porque quem vai ser arrebatado é o próprio Jesus Cristo. É Ele em você, esperança da glória, disse o apóstolo Paulo. Então, antes que tudo isso aconteça, nós iremos embora para a nossa casa. Em uma destas manhãs, haverá um desaparecimento. Em uma dessas noites, haverá um desaparecimento. A igreja será transformada e levada para se encontrar com Jesus nos ares. E aí do restante então, eles vão mastigar suas línguas de dor. E línguas são mastigadas de dor. E gritos, apenas uma bomba estourando depois da outra. Você se lembrará do quanto isto era telepatia mental. Quanto isso era um bando de santos roladores ou fanáticos. Lembre-se, Deus sabe o que Ele está fazendo, sim, Senhor. Então, o profeta diz,
a igreja será levada e quem ficar, a coisa não vai ser nada boa. E as pessoas que brigaram, que criticaram, que dividiram, vão lembrar. Mas não tinha que haver um arrebatamento? Já houve. E eu fiquei. A próxima coisa esperando é para esta semente de Abraão, eleita e separada, que reconheceu a manifestação de Deus entre seu povo e está firme e esperando. Esses são os que serão levados para se encontrar com ele nos ares. Amém? Esses, eu vou repetir, é o último parágrafo que eu estou usando aqui da mensagem Abraão e sua semente depois dele. Eu comecei lá no 172 ontem e estou parando no 190 hoje. A próxima coisa esperando é para esta semente de Abraão, eleita e separada, que reconheceu a manifestação de Deus entre seu povo e está firme e esperando. Esses são os que serão levados para se encontrar com ele nos ares. Amém? Então, essa promessa de arrebatamento não é para todo mundo. É para quem Deus predestinou antes da fundação do mundo. E você deve estar nesse quadro. E a gente está indo embora. Por tudo aquilo que a gente está lendo, por tudo aquilo que a gente está vendo, a gente pode perceber que estamos indo embora. Nosso lugar não é aqui. Deixa eu voltar aqui de novo na mensagem Abraão restaurado. Eu quero ler só o parágrafo 52 dessa mensagem aqui. Abraão restaurado, 5:2. Só para a gente ter um pensamento aqui. Dentro da vida de Abraão, como a gente viu, está vendo, dentro daquilo que a gente está lendo aqui, você vê essa mensagem aqui, ela foi traduzida pelos irmãos lá dos crentes da Bíblia, né? Abraão e sua semente depois dele. Você notou que em todo momento o Mombrano está falando, a única coisa que falta é a transformação. Várias vezes, se a gente for contar aqui, são mais de 3, 4 talvez. O profeta fala que o que está faltando é a transformação. Se o que está faltando é a transformação, quer dizer que já houve novo nascimento, quer dizer que já houve batismo do Espírito Santo, quer dizer que você já crê em toda a palavra. Porque Abraão saiu do meio da parentela, amém? Saiu do meio da parentela, Abraão venceu, Abraão teve o nome mudado, Abraão foi circuncidado, Abraão recebeu a visita do sacerdote. Capítulo 17. Capítulo 18, o próprio Deus desce em pele humana para visitar Abraão. Então, dentro do assunto que está nessa mensagem que a gente acabou de ler, a gente tem que ver que a igreja tem que estar pronta agora. Então, as pequenas coisas, as pequenas influências do mundo, tudo aquilo que nos cerca, que poderia nos levar a uma vida de pecado, não pode mais ter domínio sobre nós. Se ainda há alguma coisa em mim, em você, o altar está aqui. Eu estava lendo, acho que uma dessas mensagens o profeta fala assim, de um pregador que estava falando contra o profeta, ele falou assim, esse homem não precisa de um púlpito, ele precisa de um altar. Ou seja, ele não precisa de um lugar para pregar, ele precisa de um lugar para se ajoelhar e encontrar-se com Deus. Às vezes a gente precisa de muita oração e menos fala da nossa, menos falar nosso, mas mais oração com Deus. Então 52, eu quero tirar só um pensamento daqui que eu achei isso aqui precioso, dentro do assunto que a gente está percorrendo. Vemos ali que Abraão, quando ele descobriu o que Deus queria que ele fizesse, é exatamente essa frase. Medite nela. Vemos ali que Abraão, quando ele descobriu o que Deus queria que ele fizesse. Você, eu, temos que descobrir o que Deus quer que nós façamos. A gente precisa saber o que Deus quer de nós. Deus quer todos os pregadores, todos os cantores, todos os diáconos? Não. Talvez Deus quer muitos que jejuem, muitos que levantem de madrugada para orar, muitos que orem constantemente, muitos que louvem constantemente. Alguns tocam, outros cantam, mas o louvor é de toda a igreja. Então você deve descobrir o que Deus quer que você faça. Olha como ele termina falando de Abraão. Depois que Abraão descobriu o que Deus queria que ele fizesse, ele o abençoou e mudou seu nome
e mudou de Sara, e lhes deu uma promessa segura de que isto iria acontecer. Então o encontramos, eu creio no capítulo 18, nós o encontramos assentado no campo, em algum lugar no deserto, caminho difícil. Prosseguindo na mensagem, ele vai falar que Deus chega na casa de Abraão. Então, quando Abraão, irmãos, descobriu o que Deus queria que ele fizesse, Deus o abençoou. A partir do momento, se você ainda não descobriu o que Deus quer de você, para aquilo que Deus te chamou, e você deve crer que Deus te chamou para ser arrebatado, para ser uma pessoa que tem vida eterna, mas se Ele quer que você faça mais alguma coisa, a partir desse momento, quando você descobrir e falar, é isso que o Senhor quer, Senhor, Ele te abençoa. Amém? Só queria tomar os 52 para a gente ter isso. Guarde isso no seu coração, essa frase. Quando ele descobriu o que Deus queria que ele fizesse, ele o abençoou. Mudou seu nome, mudou de Sara e confirmou a promessa. Amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos lá em 1 Coríntios 15. Desde ontem eu estou falando dessa escritura e eu desejo ler ela aqui com vocês, alguns versos. Todo o capítulo seria maravilhoso, mas são 58 versículos, é uma leitura longa. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, lá no começo de como ele apareceu por vezes a cada um dos discípulos, depois apareceu por último a Paulo, mas eu não vou tomar todo o texto, eu quero tomar só alguns versos que eu separei aqui para a gente ter isso no nosso coração, falando de transformação, falando de redenção, falando de arrebatamento, falando de vida eterna, é onde está girando o nosso assunto. Então, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero tomar primeiro o versículo 12. Para vocês que estão anotando, eu vou do 12 ao 14. Aí depois eu vou falando os outros versos que eu quero ler. Vocês acharam? Amém? 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 É para saber se vocês estão acordados aí comigo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Amém? Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos lembrar do nosso personagem-chave, que é Abraão. Abraão estava morto, porque ele não tinha mais como dar vida. A vida vem do varão e a mulher é o local onde recebe a semente para que a vida venha. Tanto Abraão como Sara, a gente pode considerá-los como mortos. Eles não tinham mais como gerar uma nova vida. Estavam mortos. O que Deus fez? Deus mudou eles para que eles recebessem o filho. Mudou tanto, como a gente viu ontem, que Abimeleque quis tomar Sara por esposa. Ele não ia tomar, eu disse ontem, não sei se foi assim que eu falei, mas ele não ia tomar, eu acho que eu falei bengala, ele não ia tomar uma velhinha de andador para ser esposa dele. Ele olhou e falou, que mulher linda, eu vou tomar ela por minha esposa. O que você é dela, camarada? Eu sou irmão dela. Não sou nada, eu sou irmão dela, estou viajando com ela. E aí você vê, eles foram transformados. Paulo está falando que se não se acredita em ressurreição, é vã pregar, é inútil pregar e é inútil estar aqui. A gente tem que crer na ressurreição. A partir do momento que a gente crê na ressurreição, nós que estamos aqui, há uma promessa pairada sobre nós. Há alguns que vão estar vivos e serão transformados. Então essa promessa paira sobre essa geração. Não vai haver a geração do Samuel, da Melissa, não vai haver a geração do Miguel, do irmão Gelson. Não vai haver. Não tem como haver essa geração por vir. É nossa geração que vai experimentar do fechamento do tempo e da inauguração da eternidade. É para lá que estamos indo. Então nós temos que crer na ressurreição, mas talvez a maioria, ou todos nós, não vamos provar da morte. Nós vamos ser o quê? O que nós acabamos de ver aqui várias vezes. Transformados. Você crê na ressurreição? O cristão que crê na ressurreição, crê na transformação. Do corpo mortal para o imortal. Nós vamos chegar lá no versículo 50, falando disso.
Então o profeta e apóstolo Paulo está dizendo, é inútil se nós não cremos nessas coisas. Versículo 17, ele fez com Abraão, está prometido para nós também. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vamos parar de novo aqui. Abraão teve um dia de separação, saiu do meio da parentela, saiu daquele pecado todo que estava lá e veio caminhar sozinho com Deus. Não vou me lembrar agora qual que era o capítulo e o versículo, mas Deus fala para ele, anda em minha presença e ser perfeito. A mesma coisa que Jesus disse no Novo Testamento, dizendo, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Então a gente está caminhando nisso. Paulo está dizendo, se você não crê nisso, você ainda está no seu pecado. Se Abraão não cresce que Deus falou para ele se separar, ele ia ficar em Ur. O que ia acontecer? Ele e Sara iam morrer velhos sem Isaac. Ele creu e saiu. Você creu e saiu da denominação do pecado do mundo. E você crê tanto que você não está mais no pecado. Você saiu da vida de pecado. Porque a partir do momento que você crê na palavra, a palavra toma lugar. A palavra é fé, o pecado é dúvida. E a fé começa a tomar o lugar e empurrar o pecado para fora da sua vida. A gente tem que lembrar daquela ilustração do profeta, do índio. Tem 2 cães dentro de mim, um branco e um negro. Quem vence? Aquele que eu alimentar mais. Você alimenta mais a sua fé ou alimenta mais a sua dúvida? Você deve alimentar a todo tempo a sua fé. Com o quê? Com a leitura, com a oração, com o jejum, vindo aos cultos, cantando, louvando, adorando o Senhor. Isso vai alimentar a sua fé. A sua dúvida vai ficar tão minúscula que nem o melhor microscópio vai conseguir ver ela, porque ela já não existe mais. Você não pode duvidar do arrebatamento. Você não pode duvidar que Deus te separou para um propósito. Qual o propósito? De você ser parte da noiva eleita, nação escolhida por Deus, mulher separada, já está casada com a palavra. Uma vez casada, ele vem para tirar você daqui e levar você para lá. Para onde? Para a eternidade. Você já casou com a palavra, você amou a palavra. Abraão casou com a palavra, e as etapas da vida dele vieram até o ponto dele receber o filho. Você veio caminhando por esses longos anos, e agora é hora de receber o filho, o arrebatamento, a vida eterna. Esse é o momento em que a igreja vive, porque você crê nisso, você ama isso. Sua mente pode falar, mas isso é tudo loucura. A sua alma diz, isso é a verdade. Creia somente. Amém? Verso 32. Vamos pular um pouquinho lá na frente. Do 32 até o 37. A gente vai estar lendo aqui. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Depois você pode ler todo o capítulo para você entender tudo aquilo que Paulo está falando aqui. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Vamos parar aqui, vamos mastigar aqui esse trecho aqui. Olha só o que Paulo está falando. Isso aqui é muito maravilhoso, é muito precioso. Paulo começa falando, olha, eu estive lá em Éfeso, preguei, vocês me resistiram. E se os mortos não ressuscitam, vamos comer, vamos beber, porque a gente também vai morrer e não vai acontecer nada. Aí ele fala no 33, que más conversações corrompem os bons costumes.
É por isso que quando um assunto chega até o seu ouvido, até a sua vida, e ele não confere com a palavra, você deve cortá-lo, você deve represá-lo, você deve ignorá-lo, não a pessoa. Você deve respeitar e tentar trazer a pessoa dentro da luz da palavra. A gente não está falando de conversa, de o trabalho, a casa, não, nós estamos falando da palavra, amém? Estou falando da palavra. A pessoa vem com algo atravessado, você percebe que aquilo não confere, aquilo não fecha com a Escritura, corte. Irmão, você crê assim? Não é da maneira que eu vejo nem na Bíblia, nem na mensagem. Então vamos parar por aqui, somos irmãos, vamos continuar assim, mas não é dessa maneira. Não tente nem insistir, porque a conversa acabou. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, do que nós devemos estar conversando? Da palavra, sempre, da verdade. Mas não vou me prender a isso, porque não tô preocupado em falar de quem não crê como nós. Eu quero ir aqui, ó, lá no versículo 36, né? 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Eu quero tomar esse versículo aqui para a gente entender. Paulo está falando de ressurreição. Lá na frente, agora daqui a pouco, ele vai falar de transformação também. O que é necessário para que uma semente de feijão que você coloca lá, tenha a experiência que você coloca ela no algodão, ela também vai nascer se você colocar água e levar a luz do sol. Se você colocar lá, o que precisa acontecer? Com semente de qualquer coisa, ela precisa morrer para que venha uma nova vida. Semente do abacate, ela é grande. É uma semente razoavelmente grande. É uma semente, é como se fosse uma pedra. E você coloca ela lá. Se ela tiver vida, ela vai morrer lá dentro da terra e vai dar uma árvore. É o mesmo corpo? O corpo que foi semeado é o mesmo? Parecia uma pedra a semente. Né, irmão Ivonei? Parece uma pedra, né? Você coloca ela lá. Se ela tiver vida, o que vai acontecer? Vai tornar uma gigantesca de uma árvore. Um tronco forte, grande. Paulo está falando disso. Você é isso. Você um dia estava em corrupção e em pecado. Romanos lá 6, 7, 8. O pastor Simon falou disso muito bem num culto aqui. É muito bom isso, lembrei disso hoje, quando estava lendo lá. Não vou entrar lá não. Mas você percebe que você era um pecador. E essa palavra aqui é a semente. E Deus lançou a semente dele dentro de você. E aí o que tem que acontecer? Você tem que morrer. Para que, veja, Paulo diz assim, ó, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Caminhando lá na vida de Abraão, Abraão foi passando por etapas e teve sua transformação. E nós aqui hoje chegamos ao ponto de ter a nossa. Nós não podemos ter mais, por isso que eu disse ontem, estava até conversando com o William lá fora, a vida de Abraão relacionada aqui com 1 Coríntios 15. Esse corpo de Abraão, que foi chamado de Ur dos Caldeus, era velho. Mas você percebe que um novo corpo surgiu. Para que o filho, a promessa, se desse ao cumprimento. Então conosco é da mesma maneira. Você não é mais o homem e a mulher que lá atrás a mensagem do profeta cruzou seu caminho. Você é outro hoje. Por isso o novo nascimento, por isso o batismo do Espírito Santo. Amém? Você entende isso? Você não pode ficar parado. Você tem que continuar lutando. Se você percebeu que você ainda está vivo, você está vivo, você tem que dar um jeito de você morrer logo. Porque Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu disse ontem, Paulo quis dizer o quê? O homem Saulo, o fariseu, morreu. Esse daqui é o cristão Paulo. Esse aqui é outra pessoa. E quando ele chegou lá na beirada da morte, ele falou, morte, cadê o teu aguilhão? Cadê a tua vitória? Eu tô livre disso. Versículo 56 e 57. 55 ao 57. Mas vamos continuar lendo aqui. O relógio agora deu uma avançada ali. Versículo 50. Vamos chegar ao cerne daquilo que a gente está vendo aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Você está vendo? O velho homem não tem como entrar lá, nem a velha mulher. Vamos continuar.
Tem que haver um novo nascimento, tem que haver uma transformação aqui para chegarmos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quem é esse nós? Os que estiverem vivos. Então há uma promessa pairando sobre esta igreja. E nós seremos transformados. Abraão e sua semente depois dele. 53. Porque convém que isto, Paulo está falando disto aqui, convém que este meu corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Que vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então estamos justamente nesse quadro aqui. E estamos esperando isso. A igreja que está hoje ouvindo esse culto, ela tem essa promessa. Talvez todos, talvez parte de nós, não estaremos no pó da terra quando o arrebatamento suceder. E se nós estamos prontos, como Abraão estava pronto para receber a visita de Elohim, você irá no arrebatamento. Amém? Eu quero passar para a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. É maravilhoso isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ler uma coisinha aqui antes, de Cristo é o mistério de Deus revelado. Mensagem: o pacto da graça de Abraão. 196 ao 198. São 3 parágrafos apenas. Ainda, tomando ali. A gente precisa estar de nome mudado. Eu creio que foi João que escreveu dizendo assim: escrevo a senhora eleita. João considerou a igreja de Jesus Cristo casada com ele. Então ele escreveu a senhora eleita. Eu vou tomar a irmã Sabrina, que está aqui, a mais próxima das irmãs, que é casada. A irmã Sabrina, quando ela casou, ela tomou o nome. É o Candini. Ela tomou o nome Candini no nome dela. É o nome do esposo, irmão Ronan. Então, a partir daquele momento, como o pastor citou também agora recente, nos Estados Unidos o sobrenome é muito mais importante que o nome. Então, se estivesse nos Estados Unidos, estivesse pregando, o pregador diria assim: o irmão Candini e a irmã Candini. Porque esta senhora, ela, apesar de ser jovem, ela é uma senhora. É o respeito. Coisa que não existe mais, Perdeu-se. Mas entre nós existe. Então, a irmã Sabrina é uma senhora. Senhora Candini. João, quando escreveu uma de suas cartas, ele escreveu a senhora eleita. Eu não gosto de ficar na dúvida, sabe? Não me incomoda. Deixa eu olhar lá. Que eu quero ter certeza se eu estou falando, se foi João mesmo que falou isso. Segunda carta de João, capítulo 1. Só tem um capítulo, versículo 1, O ancião, a senhora eleita. Então, mulher casada, irmão Rafael? Isso aí não se discute. A senhora eleita. Então, recebe o nome do marido. Preste atenção aqui. Pacto da graça de Abraão. 196 a 198. Vejam, se Deus mantém sua palavra, ele está sentado à direita de Deus e é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Correto. Isso é verdade. A Bíblia diz isso. Bem, se ele é o mesmo, Hebreus 13:8, ontem, hoje, eternamente, se você o tocou com suas fraquezas, como ele agiria se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Do modo que ele agiu quando a mulher tocou suas vestes. Você poderia tocá-lo. A Bíblia diz assim:
Bem, então ele agiria da mesma maneira. Então lembre-se, ele disse, eu sou a videira. Preste bastante atenção nisso. Jesus dizendo, eu sou a videira. Vós, meus discípulos, meus filhos, vós sois os ramos. Ora, a videira não dá fruto, o ramo dá fruto, mas recebe a vida da videira, correto? Agora, ele está aqui, nós somos os ramos. Se você tem alguma coisa errada com você e precisa da ajuda de Deus, eu pedirei para você orar e dizer, Pai Celestial, esse pequeno homem sem instrução, magro, de pé, calvo, ele não me conhece. O irmão Brana está falando para o irmão lá no banco, ouvindo o irmão Brana fazer essa oração. E ele é apenas um homem, mas ele me diz que tu és o mesmo, e fez esta afirmação. E tudo o que vejo, eu vejo que é verdade. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, posicionamento do Filho, dando a ele o nome, o homem tomando parte do nome de Deus, Elohim. Agora vamos ver o mesmo sinal. Você sabe aonde o irmão Brana vai de novo, como foi na outra mensagem. Então o profeta está dizendo para o irmão no branco orar, falando, olha, eu creio em tudo que ele está dizendo, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, posicionamento do Filho, dando a ele o nome. Da mesma maneira que era a adoção. O filho adotado tinha toda a autoridade do pai. A esposa recebe o nome do esposo. Amém? Abraão, para receber a promessa, recebeu parte do nome do próprio Deus. Deus mudou o nome dele para ele receber a promessa. Deus tem mudado o seu nome para que você esteja no arrebatamento. Ah, irmão, mas o meu nome no cartório é Arlindo, é Rafael, é Fernanda, é Ana, é Denilson, é Inácio. Meu nome é o mesmo, o seu nome é o mesmo. Mas lá na sua alma não é mais o mesmo. Você não pode acreditar que você, na sua alma, permanece a mesma pessoa que nasceu. Você hoje foi mudado. Você hoje foi transformado. Amém? Sem dúvida alguma. Deixa eu puxar de volta aqui, que eu já pus de lado lá. Essa mesma citação, o profeta também fala em Abraão restaurado, tá? Parágrafo 45. Lá em Abraão restaurado, ele dá um pouquinho mais de luz. Dentro desse aqui que eu li do nome. Recebeu o nome. Cristo é o mistério de Deus revelado. Talvez a gente pare por aqui hoje. 594 até o 603. Justificados aos seus olhos. Por que nós somos justificados? Nós somos sua vitória. Amém? O profeta está dizendo que esta igreja é a vitória dele. Por que Jesus Cristo veio e morreu no Calvário, irmão Edinho? Para ter você. Por que Jesus Cristo veio e padeceu, e morreu, e ressuscitou na manhã do primeiro dia? Para nos trazer a Ele. Ele precisava de uma esposa. A gente acabou de ver o nome. Ele deu o nome dele. Para ele dar o nome dele, ele tinha que vir. Ele tinha que se dar a conhecer. Para Rebeca casar com Isaac, Eliezer foi lá e apresentou. O nome do meu senhor é Isaac, ele é poderoso, ele é rico. Ah, eu vou casar com ele então, porque você me disse. Eu creio na sua palavra. Você creu na palavra do irmão Brana dizendo sobre o seu Isaac. E quando você chega, o profeta mostrando a fotografia dos 7 anjos da constelação, o profeta diz, é ele. É o supremo juiz julgando a terra. É a manifestação da segunda vinda dele. E você olha para aquilo, assim como Rebeca olhou, olhando Isaac lá ao longe, perguntou para Eliezer, quem é aquele que vem ao nosso encontro? Aquele é o meu senhor, Isaac. O que o irmão Brana fez? Esse é o seu Senhor Jesus Cristo, vindo ao encontro da sua esposa, da igreja. Para quê? Para poder redimi-la, para poder mostrá-la no livro. E agora você, pela fé, tem que ouvir, assim como foi a história do profeta lá do moço de Chicago, você tem que começar a ouvir o barulho da carruagem. Ele veio se apresentar confirmando a promessa. Agora ele vem cumprir a promessa e tirar você desta terra e levar você para a eternidade. Amém? Eu não sei se eu estou conseguindo atingir o alvo, mas que Deus te ajude a entender da maneira que eu recebi isso aqui. A igreja é sua vitória.
nós surgimos nestes últimos dias com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória. Olha a expressão do irmão Brando, irmã Sônia. Nós surgimos aqui agora para poder mostrar a vitória dele. O diabo corrompeu a humanidade, fez... eu me lembro que eu li uma mensagem, pregando aqui, não faz muito tempo, o profeta dizendo que... Oh, meu Deus, qual que é o termo que ele usou? Eu não lembro. Eu sei que é assim, é pior do que chiqueiro. Isso aqui hoje. Eu não me recordo a palavra exata, mas o profeta disse, isso aqui é o pior chiqueiro que poderia haver. Não é essa a palavra, é pior ainda do que isso. Porque todo pecado desencadeou aqui. 200 milhões de demônios, o diabo tomou conta da humanidade. A humanidade não tem senso bom e certo para mais nada. Tudo o que eles fazem é errado. Caiu lá em Gênesis capítulo 6. A imaginação do homem, está escrito lá, era má. Deus falando com Noé. A imaginação do homem é má, os pensamentos do seu coração são maus. Chegamos de novo, por isso que Deus falou, como foi nos dias de Noé. Eu vou destruir. Vai destruir agora. Mas tem uma arca, como teve lá para Noé, tem uma arca para nós, e a arca é a palavra. E ele fala que justamente nesse dia, a vitória dele seria manifestada. Por quê? Porque o diabo tem que ver que Jesus Cristo ainda tem testemunhas que amam a verdade. Pessoas que se posicionam pela verdade. Ele pode estar pensando assim, eu vou botar um concílio ecumênico, eu vou fechar a porta da igreja. Deixa ele fechar. O verdadeiro cristão não vai se dobrar, como Daniel não se dobrou, como os 3 lá não se dobraram lá perante a estátua do rei. Então você é a vitória dele. Se você é a vitória dele, irmão, pensa nisso. Olha só, Jesus Cristo disse assim, assim como eu venci, vós também vencereis. É isso que está sobre a igreja, uma promessa de vencedor. Abraão foi lá, 317 homens, eu acho, com foice, com machado, com enxada, e venceram reis, venceram exércitos prontos. Jesus Cristo tomou 300, e os 300 não fizeram nada, só fizeram barulho na montanha, e aqueles midianitas começaram a matar uns aos outros, Gideão. Deus precisou apenas de um gurizinho desse tamaninho para derrubar um homem de 3 metros de altura. Deus só precisa de uma igreja na mão dele para ele derrubar os demônios do inferno. Deus só precisa de você casado com ele. A gente está falando de redenção, de vida eterna, mas para alcançar a redenção, irmão Policarpo, nós precisamos ser vencedor. Abraão, para receber a promessa, ele teve que vencer. Aí Melquisedeque, o sacerdote, traz pão e vinho, para que ele pudesse desfrutar daquela vitória. E Melquisedeque foi sincero com ele. Essa vitória não é sua, rapaz. O Deus Altíssimo te deu vitória. Quem é que te dá vitória? É você mesmo? Não, você não tem capacidade nenhuma. Eu não tenho capacidade nenhuma. Jesus Cristo em você que está te dando vitória. Qual vitória? A vitória dele lá no Calvário. Se não cremos na ressurreição, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora para casa, comer, beber, e amanhã a gente morre. Paulo disse, mas nós estamos aqui crendo que há um arrebatamento, há uma manhã gloriosa para nós. A gente está crendo porque Deus já se manifestou. Se a gente for contar testemunho aqui, a gente vai ficar horas contando testemunho, porque o testemunho para nós, não que ele não seja importante, mas a mais importante das coisas é a palavra. Então a gente não precisa ser uma igreja, vamos contar testemunho, irmão, vamos contar. Se a gente for contar, a gente passa dias contando. Porque muitas coisas tremendas, maravilhosas, sobrenaturais, Deus tem feito por esta igreja, por esse pequeno povo aqui. Aí na transmissão você tem muitos testemunhos, nós aqui temos. Deus tem trabalhado conosco, Deus tem nos dado vitória. E a gente podia contar isso por muito tempo, mas a palavra vem em primeiro lugar. Mas Deus está trabalhando conosco. Que coisa maravilhosa. Ele morreu para este propósito. Ele morreu para este propósito. E nós somos prova de sua vitória. Amém. Quando nós o vemos descendo e vivendo no meio da igreja, essa é a sua vitória. Mostra que ele não pôde mantê-lo. Mostra que ele não pôde mantê-lo na sepultura.
tampouco podem eles nos manter na sepultura. Isso é correto. Nós já estamos potencialmente ressuscitados. Sua alma já foi redimida. Então você está potencialmente ressuscitado. Amém? A morte pode levar seu corpinho lá para a sepultura, mas ela não pode segurar. A morte levou o corpo de Jesus para a sepultura. Só que a morte, se fosse uma pessoa, fosse um ser, ela ia levar um susto domingo de manhã. Cadê o homem que eu coloquei aqui dentro? Cadê o homem que eu coloquei ali naquela gruta ali, que os romanos puseram uma pedra? Está vazio. Mas como assim está vazio? Eu matei o homem. Eu botei ele lá. Ele morreu. Eu vi ele expirando, o último suspiro dele. Ele morreu, mas ele não está lá. A morte ia levar uma invertida, porque aí depois tem uma batida numa porta lá no inferno, dá a chave. Aí a morte olha assim, mas é ele? Dá a chave. Dá a chave é minha. Eu venci. E ele não venceu só por ele venceu por você. Me dá a chave. Ele pega a chave e traz a chave com ele. A morte não tem domínio sobre o cristão. A morte não tem domínio sobre você mais. Isso já foi vencido. Por isso você está potencialmente ressuscitado. Porque nós temos ressuscitado da morte, incredulidade em sua palavra, dos credos denominacionais, para uma palavra eterna do Deus eterno. Você vê a mudança? Você saiu, Ur dos caldeus, eram os credos denominacionais. Era a igreja denominacional aonde eu estava, onde você estava. Você saiu de lá. Lá você estava morto. Quando você veio para a palavra eterna do Deus eterno, você recebeu vida. Que coisa. A qual é Ele. Essa palavra é Ele. Ele próprio, operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então a palavra continua se movendo, preste atenção. E então a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. Amém? O corpo é você. A cabeça é Jesus Cristo. E o profeta está dizendo que a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava aos pais através dos profetas. Mas hoje, Deus está falando através do Filho. Amém? Que coisa. Talvez eu segure vocês só um pouquinho, vou pedir emprestado um pouquinho de tempo aí. Nada pode ser, que é isto, esta mesma palavra, nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Deste modo, essa palavra se move desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima. Então, a palavra está movendo desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima. Por isso que o sinal para nós é o quê? A qualidade de mensagem que a gente tem ouvido. E a maneira como Deus tem aberto o livro para nós. A palavra se move desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima, para dentro do corpo, vindicando que eles são um. Eles são marido e mulher. Eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito. Está vendo? Amém. Como você sabe disto? Dá o mesmo testemunho, mesmo fruto, mesma palavra. Veja, manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo livro. Amém. Os mesmos sinais. As coisas que eu faço, disse Jesus, vós também as fareis. Oh, aleluia, que coisa. Note, a palavra vindicada em seu corpo é sua própria vitória e a razão de sua morte. A razão da morte de Jesus é a vitória dele com a palavra sendo vindicada no seu corpo. 5:9-6. Veja, a morte, não no espírito, foi ao inferno e pregou para as almas em prisão. Está isso correto? Sua carne apenas morreu. Então ele ressuscitou e a vivificou. Vivificar significa tornado vivo.
sua carne que era seu corpo. Essa é a palavra. Ela tem estado morta por anos, porém ela gradativamente começa a vir na reforma, lá em Lutero, e agora ela está de pé. Amém? A palavra está de pé agora. Que pés? Os seus. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e falar sobre os ossos secos. Poderão viver estes ossos novamente? A palavra do Senhor disse a ele: profetiza. Como pode vir a profecia? Somente através do profeta. É a palavra do Senhor. Ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. E nervos, pele vieram sobre eles. E eles levantaram num poderoso exército e começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus. Isso é Ele, a vitória. Ele prova a sua vida de ressurreição. Então, enquanto ele se vindica, ela, a noiva, é independente de todas as outras. Você não depende da política, da economia, você não depende do governo, não depende do dinheiro, não depende de outra igreja, não depende de religião. Você é independente de todas as outras. Ela é uma mulher independente. Uma grande ave de várias cores, é diferente de todas as outras. Vocês se lembram na Bíblia com respeito a isso? A grande ave de várias cores? Porém, ela tinha o seu nome. Ela tinha a sua vida. Como eles salpicavam a ave, ambas eram brancas. Então eles arrancavam a cabeça de uma ave e a deixavam escorrer todo o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada com sangue vermelho. E ela batia as suas asas deste modo. E o sangue clamava: Santo, 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 enquanto banhava o chão. Jesus Cristo morreu e o sangue dele foi aspergido sobre a sua vida, clamando: Santo, 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 Santo ao Senhor. Meu Deus, enquanto banhava o chão. Deste modo, Cristo, o macho, morto, colocou seu sangue, sua vida, dentro de nós, levando o seu sangue, clamando: Santo, Santo, Santo seja o Senhor. É uma ave de estranha aparência, você é estranho para o mundo, seguramente que é, porém ela, a noiva, é identificada por ele, Cristo, e ela é independente de todas as outras. Mantém-te somente para ela, enquanto ambos viveram. Mantém-te somente para ele, a palavra. Nenhum adultério, nenhum só sinal de denominação, nenhum só sinal de credo, nenhum adultério de algum modo. A palavra e ele somente. Sob Cristo, rocha sólida, eu permaneço. Todos os outros terrenos são bancos de areia movediça. Isso mesmo, Cristo, a palavra. Ele era a palavra, ele é a palavra. E a igreja se torna a palavra, por ele fazê-la uma parte dele. E isso é a palavra novamente, pessoalmente identificada por ele, sua propriedade somente. Sua propriedade somente, ele repete. Ela é redimida por ele, através dele, para ele e para ele somente. Isso é correto. Então, com respeito, aqui o diabo está uivando, porque isso está sendo revelado. Por que o diabo está nervoso, irmão Brana, terminando aqui? Porque isso está sendo revelado. A preocupação de Satanás, irmão Alindo, é que o Senhor descubra quem o Senhor é de verdade. E o Senhor não é esse Senhor já com certa idade e cabelo branco. O Senhor é aquele lá de dentro que Jesus redimiu com o sangue dele no Calvário. O diabo está preocupado, coloca doença, coloca problema, coloca dificuldade, para que você não veja Jesus Cristo em você. Não, pode ver Jesus lá no profeta, pode ver Jesus na mensagem, mas em você não, porque ele sabe que quando um homem e uma mulher souber que Jesus habita dentro, o diabo não tem mais lugar nenhum para poder fazer nada. Quando o diabo chegou lá, ele falou para William Brana: seu pai morreu, seu irmão morreu, sua esposa morreu, sua filhinha está morrendo. É verdade, ele tem razão, mas levantou uma pessoa lá dentro e falou assim: ó, fala para ele, Deus deu,
Deus tomou, louvado seja Deus. Satanás, vai embora daqui. O meu Deus podia ter curado eles. Não curou porque ele não desejou. Foi a mesma coisa com Jó. Deus me deu essa família, Deus tomou essa família, louvado seja o Senhor por isso. Satanás teve que se colocar para fora dali. Satanás não pode se ver com um cristão cheio do Espírito Santo. Satanás podia tentar fazer Abraão voltar para Ur. Abraão ia falar assim: eu voltar para Ur? Voltar como? Eu sou novinho. Eu vou voltar para o que é velho? Minha esposa está gestante, vai ter um bebê? Eu vou voltar para Ur dos Caldeus? Não, eu estou caminhando. Você vai morrer do mesmo jeito. Tudo bem, eu vou morrer. Mas Deus, Jeová, apareceu a mim e me deu o penhor. Ele disse que ele me daria um filho. E se ele pode me dar um filho, eu posso morrer, mas um dia eu vou levantar, um dia estarei de pé. E quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 27, lá pelo final do capítulo, Abraão estava de pé naquela ressurreição. Ele sabia que o seu Redentor era o mesmo Redentor de Jó, de Noé e dos outros. Ele estava ali de pé. Você sabe que o seu Redentor vive nessa noite. Você sabe que essa mensagem é verdadeira. O que falta para ti? Transformação. Ir embora para casa é o momento que a igreja vive hoje. Por que a praga caiu? Juízo para o mundo, advertência para os cristãos. Por que a praga está dizimando? Está dizimando? Não é bom isso. Pessoas estão morrendo sem Cristo. A gente lamenta, mas a gente sabe que não é para todos. Em algum momento, cada pessoa que faleceu sem Cristo, ela deve ter tido uma oportunidade. E infelizmente ela rejeitou. Mas você não rejeitou. E você está aqui. E você está de pé. E você deve tomar essa palavra e saber que a sua redenção se aproxima. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu não sei, irmão Alex, se você teve algum hino aí no seu coração, mas eu gostaria que, se for possível, vocês dois cantar e tocar Redimido. Por gentileza, se der. Se não der, não se preocupa. Mas eu acredito que caia bem dentro do assunto que a gente está falando. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E tenha um pouquinho de paciência. Amanhã a gente, não sei se termina não, né? Tem muita coisa boa aqui ainda. Se for possível, a gente continua o assunto. Eu brinquei com o irmão William ontem, falei para ele assim, ele perguntou para mim antes do culto ontem, né? Irmão, vai ter tema? Aí eu peguei e falei, olha, eu não tenho nada para colocar de tema não, mas... Aí no final do culto ontem à noite eu brinquei com ele, falei assim, talvez até domingo de noite tem. Hoje não tenho ainda. Então a gente agradece a Deus, a gente tem orado, a gente tem crido. Firme isso no seu coração. Né? E quando o assunto desceu no meu coração, eu pensei, né? Será que eu consigo trazer como ensinamento? Parte está ensinamento, parte está pregação, né, irmão Gilberto? Não dá para ficar preso, né? As coisas são muito boas que a gente lê aqui, rapaz. Isso é maravilhoso. Mas acompanhe isso. Não sei os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. O assunto está aberto ainda. Se for da vontade de Deus, eu termino ele amanhã. Jamais conseguiria fazer um assunto desse aqui num culto só. Amém? A irmã Samara está pedindo oração por Clarice, que se encontra internada com o diagnóstico aí de Covid-19, né? E a nossa aqui caiu? Que pena, hein? Muita coisa? Nossa, vou falar igual o pastor, nossa. Ai. Aí depois tá de novo tá de novo agora, tá? Agora tá em transmissão? Vocês pararam. Então tá bom. Depois vocês colocam, né? Que coisa. Deus abençoe, né, os irmãos que foram até aí um certo ponto. Tem coisa, eu tenho isso comigo. Tem coisa que às vezes é só para quem tá aqui. Ver depois é bom, mas não vai ser da mesma maneira, né? Mas Deus sabe o porquê disso. Vamos orar então por essa pessoa aqui que a irmã Samara pediu oração, chama Clarice, está com diagnóstico de Covid-19. Senhor nosso Deus,
Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pelo tempo em que estamos aqui falando do Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem nos ajudado. Ajudado a mim, ajudado aos meus irmãos que estão ouvindo, para que a gente possa receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Eu fiquei ali bem apreensivo quando, vendo o irmão Brana dizendo a mensagem, Abraão e a sua semente depois dele, várias vezes o irmão Brana dizendo, o que falta é a transformação. É uma mensagem antes que os selos fossem abertos, revelados, mas a gente vê como o Espírito Santo trabalhou e tem trabalhado. A mensagem é atual. A gente pega a mensagem de hoje, hoje é algo que não existe muito mais, mas os jornais antigamente imperavam as notícias escritas, e toda manhã quem era assinante de jornal recebia um jornal em casa e a data era a data do dia, né? Era a data daquele dia de manhã. Quando a gente pega a mensagem para ler, Senhor, a gente vê que a mensagem é para hoje. Eu posso ler essa mensagem aqui hoje e ler ela amanhã, ela vai ser para amanhã. Ela vai ser vivificada para aquele dia. O Senhor teve o cuidado de fazer isso com as mensagens do irmão Brana e os verbos estarem sempre no presente para nós. Não é um livro de história que foi compilado e está falando com os verbos todos no passado. Os verbos estão conjugados no presente, para nossa ajuda, para a manifestação do dia, para essa hora que estamos vivendo. E nós somos gratos por isso. O que eu não tenho dado conta desde ontem, de trazer de forma clara ao coração dos meus irmãos, eu peço que o Senhor faça isso por eles. Eu oro para que eles possam entender e compreender o que o Senhor está falando aqui nesses 2 dias, e creio eu, terminará conosco amanhã à tarde, no cair da noite. Oramos por essa vida chamada Clarice, que a irmã Samara colocou aqui diante da igreja. O diagnóstico é da doença que está assolando a terra, e nós oramos, Senhor, para que essa vida possa ter a oportunidade de ser curada, para que, ó Pai, não sei se é conhecida da irmã Samara, se é colega de escola, professora, não sei, Senhor, mas se tem contato com a irmã Samara de alguma maneira, que essa moça ou essa senhora chamada Clarice possa ter a oportunidade de receber cura, para que o Senhor seja testificado a ela e que ela possa tomar conhecimento da redenção, da salvação, e ela possa ser uma redimida como nós somos redimidos. Senhor Deus, nós oramos agradecidos. Finalizando este culto, depois que o irmão Alex terminar o hino, Senhor, nós estaremos voltando para casa, crendo que recebemos uma porção maior da Tua palavra em nossas vidas na noite de hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse tempo em torno de Tua palavra. Amém e amém, Deus vivo. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Se você não tem muita pressa, se você ainda pode ficar um pouquinho, você pode se assentar e cantar esse hino com o irmão Alex, finalizando essa noite. Amanhã, 17 horas, a gente está aqui de novo, se Deus assim nos permitir, para mais uma porção aí da palavra. Deus abençoe, Deus guarde cada um, no nome de Jesus Cristo. Não deixe de orar sempre uns pelos outros. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé. O que Deus fez com a noiva ao mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si. O que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma
mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Redimido, 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 estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. E nossa jornada, nossa nova jornada é nosso terceiro êxodo. Visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto, somos o selo aberto, já no destino final. Aleluia, e o molho foi movido, o molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei quem sou. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Redimido, 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 estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Chegou a hora de partir, é jubileu. Aleluia, creia que esta é a nossa hora, irmãos. Mais uma vez Deus possa abençoá-los, guardar-vos em vosso regresso. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse o irmão Denilson, amanhã às 17 horas, mais uma vez nos reunimos aqui neste lugar para adorar ao nosso Senhor, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, amém.